É, pessoal, depois de uma longa espera, finalmente estreou a série do Peacemaker na HBO Max. A série, escrita e dirigida pelo James Gunn, continua diretamente os eventos do Esquadrão Suicida e logo de cara, com esses 3 primeiros episódios, já deu pra ver o que a série tem a mostrar. Muito James Gunn, altas referências da DC, conexão com o DCU e uma pegada muito forte de uma HQ solo de super-herói dentro da DC. Então assim, ó, Peacemaker começou da melhor forma possível. Mas eu também preciso confessar que eu estava um pouco preocupado com esse seriado, porque desde que ele foi anunciado, eu via muitas pessoas se perguntando qual que era realmente a necessidade desse seriado existir. Afinal, Peacemaker é um personagem lá do C ou D dentro da DC, e dentro do escopo do multiverso da DC, ele é quase insignificante. E assim, esse seriado teve uma certa resistência para poder criar hype e as pessoas realmente ficarem empolgadas para ver esses episódios. E assim, gente, eu entendo completamente. Eu realmente entendo quem não tava empolgado para ver o seriado do Peacemaker, porque o Peacemaker, quando você compara com Batman, Superman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Flash, ele realmente tá lá atrás da fila do pão. Só que nesse caso, a gente não tá falando de um seriado aleatório de super-herói. A gente tá falando de um seriado escrito e dirigido pelo James Gunn. E isso daqui é o que faz um negócio ser diferente, é o que torna ele especial. Se você pegar tudo isso que ele escreveu e tirar todo o selo de DC e ser apenas um personagem que ele criou, o seriado continuaria sendo muito foda. E quando o seriado foi anunciado, eu até falei aqui num vídeo do canal que ter um seriado do DCU era ótimo, porque a DC tem que querer conectar mais as suas séries e filmes para conseguir fazer aquele efeito de dominó de ir levando uma coisa para outra, porque a gente sabe que isso daí é o que as pessoas querem ver nesse momento. E eu entendo que não tem hype no início, mas assim, ó, eu tenho certeza, as pessoas vão assistir o seriado e pouco a pouco elas vão se render ao talento do James Gunn. Porque o jeito que ele faz comédia, o jeito que ele escreve os personagens, o jeito que ele filma cenas de ação, não é um jeito comum de fazer isso na TV. E quando você compara o seriado do Peacemaker com outros seriados de super-heróis, você realmente vê a genialidade dele. Porque ele consegue se destacar no meio da multidão, mesmo com um personagem tão insignificante e escroto como é o Peacemaker. Mas o James Gunn consegue dar valor nesse negócio. Então assim, ó, se você não tá empolgado pra ver o seriado do Peacemaker, eu peço assim, ó, que você dê uma chance. Não julgue o seriado só porque ele é o Peacemaker, um herói lá do C da DC. E se você não quiser dar uma chance pra ele por causa do James Gunn, tente dar pro DCU. Esse seriado do Peacemaker é o pontapé inicial para vários outros projetos de DCU e, na minha opinião, eles estarão conectados. E eu vou inclusive falar da minha teoria do que eu acho que vai acontecer no seriado Peacemaker, porque eu acho que tá acontecendo um negócio ali que vai linkar pro Adão Negro e talvez até pro Besouro Azul. E se você é daqueles que queria que a DC fizesse coisas mais conectadas, como eu sou uma dessas pessoas, eu acho que vocês podem ficar muito felizes com o próprio seriado Peacemaker, porque ele tem uma vibe de HQ solo, não abrindo mão do universo da DC. Então assim, ó, eu tô com uma super lista aqui gigante pra falar do episódio 1, 2 e 3, porque tem uma tonelada de informação nesses episódios e eu vou destrinchar eles com vocês. E pessoal, se vocês estão gostando das nossas análises das séries, por favor, já deixa o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui. Muito obrigado. Beleza, vamos começar com o episódio número 1. O episódio começa exatamente de onde a cena pós-crédito do Esquadrão Suicida deixou, com o pacificador no hospital. Contudo, passou algum tempo porque o Peacemaker já tá se sentindo bem, ele pode ficar em pé, ele já está curado e ele está pronto para sair do hospital. E essa pequena introdução no hospital, ela é realmente muito importante para realmente dar o tom de como que vai ser o seriado. Eu acho que você pode saber se vai gostar ou não do seriado logo pela primeira cena. E logo de cara o James Gunn já mete umas piadas extremamente exageradas, totalmente debochadas, até mesmo em relação ao Aquaman. Mas ele não tá nem aí, ele faz a piada que quer, e se você rir disso, provavelmente você vai gostar do seriado. Então a gente vê que as coisas são toscas na série de propósito. Mas assim, ó, talvez algumas outras pessoas não percebam isso logo no início, e por isso o James Gunn decidiu fazer a abertura mais perfeita da história dos seriados. A abertura do Peacemaker é absolutamente perfeita.
porque ela é uma crítica debochada a todas as outras aberturas que hoje se levam a sério. Ela fala do seriado, ela não se leva a sério também. Ela é realmente a representação do seriado. Um monte de maluco com cara séria fazendo umas piruetas ali na frente da câmera pra aparecer e fazer entretenimento. Isso é a definição do seriado Peacemaker. E na minha opinião, essa abertura foi genial. Mas enfim, a abertura é só abertura. O Peacemaker, ele sai do hospital e por um breve momento ele pensa que se livrou da Amanda Waller. Mas leva engano, ele não se livrou. Quando ele chega na casa dele, e na verdade é apenas um trailer, ele é recebido pela equipe da Amanda Waller e o Peacemaker vai começar a trabalhar de novo para o governo dos Estados Unidos, mas dessa vez para matar alvos que o governo designar. E tudo isso vai estar envolvido num negócio chamado Projeto Borboleta. Agora, o que é o Projeto Borboleta? You don't know yet. Bem, num primeiro momento isso não é dito. E a equipe que vai comandar o Peacemaker também tem caras conhecidas, como o Economos e a Emilia Harcourt, que são dois personagens que já tinham aparecido no Esquadrão Suicida, e para aqueles que não sabem, são dois personagens que estão nos quadrinhos do Esquadrão Suicida e sempre ajudaram a Amanda Waller muito de perto. Contudo, eles não estão sozinhos, temos dois novos personagens. E esses dois personagens, ao contrário dos outros, são dois personagens que o James Gunn escreveu. Eles não estão nas HQs. E isso daqui é uma coisa que o James Gunn sabe fazer muito bem, porque ele sabe pegar coisas das HQs, mas ele também sabe adaptar. Ele realmente não se restringe ao criar novas histórias, ou mesmo se basear em algumas histórias, mas ainda assim fazer coisas completamente diferentes. E é por isso que a gente chama de adaptação. E é uma coisa que ele mandou muito bem nos Guardiões da Galáxia, que ele pegou a base da história, mas fez uma coisa muito dele. E o mesmo ele fez no Esquadrão Suicida. E assim ele vai tocando e geralmente ele se sai muito bem com isso. Mas enfim, a equipe brifa um pouco o Peacemaker, mas fala que eles irão se encontrar mais tarde numa janta para falar mais dos detalhes da missão. E é aqui que tem uma referência que prova que o James Gunn lê os quadrinhos e ele tá ligado nas paradas. Porque o Peacemaker, ele fala que para poder vencer de uma borboleta gigante, ele vai precisar de uma mochila-jato. E prontamente a equipe fala que ele não vai ter uma mochila-jato. Só que o detalhe, o Peacemaker original da Charlton Comics, lá nos anos 60, ele tinha uma mochila-jato. E isso fazia parte integral do arsenal dele. Então, não se surpreendam se no último episódio ele conseguiu uma jetpack para derrotar alguma coisa. Já até tô vendo isso daí. E bem, a equipe se separa para se encontrar de novo na janta, e é nisso que o Peacemaker decide visitar o seu pai. E o pai do Christopher Smith realmente não é uma boa pessoa. Logo de cara você percebe isso. Dá pra ver que ele é uma pessoa extremamente preconceituosa, que ele não tratou bem o Christopher Smith quando ele era criança, e por causa disso, a relação dele com seu filho é péssima. Eles não se dão bem de jeito nenhum. E isso daqui também é um negócio que vem das HQs. O pai dele também foi um escroto. Inclusive, ele era um nazista que tratava muito mal o Christopher Smith. Ele, nas HQs, criou uma cicatriz no filho dele que quase criou uma aversão a armas. Porque o Peacemaker da Charlton Comics, antes da DC comprar a Charlton Comics, era um Peacemaker que realmente fazia jus ao nome. Ele não usava armas letais, ele não matava pessoas, ele realmente era um agente da paz. Mas quando a DC comprou a Charlton Comics e o Alan Moore escreveu o Comediante, isso acabou afetando como que o personagem Peacemaker seria desenvolvido no pós-crise da DC. E daí sim, ele acabou virando esse personagem que quer a paz, custe o que custar. O pai do Christopher Smith é sempre um cara preconceituoso, que não tratou ele bem e que tem um passado altamente questionável. E bem, é exatamente isso que a gente tá vendo aqui na série do Peacemaker. O James Gunn deu vários indícios de que esse cara vai ser um vilão. Mas assim, ó, eu também queria comentar um negócio que eu achei muito estranho do personagem, porque ele tem uma espécie de depósito super tecnológico, onde só o efeito da porta se abrir nem parece terráqueo. Parece um negócio alienígena. E assim, eu achei tudo isso um pouco suspeito, e eu até tava cogitando a possibilidade do pai do Peacemaker acabar sendo um desses alienígenas, que são os borboletas, e daqui a pouco eu vou falar deles. Mas depois que eu fiquei refletindo sobre a participação do pai dele, eu acho que o James Gunn vai brincar com isso. Na minha opinião, em algum momento eles podem achar que o pai do Peacemaker é um grande vilão, talvez um alienígena, mas no final da temporada eu acho que eles vão descobrir que ele realmente é apenas um cara muito ruim. Essa vai ser a pegadinha do personagem dele. As pessoas podem achar que ele é um cara do mal porque ele é alienígena, mas na verdade ele é do mal porque ele é mal mesmo. Eu acho que isso é a cara do James Gunn de fazer, realmente. Mas de qualquer jeito, a participação do pai do Peacemaker
nessa cena foi realmente muito boa e deu um complexo de mistério que o seriado realmente tá precisando ter. Inclusive, no finalzinho do episódio 2, o pai do Peacemaker é preso e o pessoal ali da prisão começa a chamar ele de Dragão Branco. E bem, Dragão Branco é um vilão da DC. Então, talvez o James Gunn vá acabar misturando dois personagens. Esse do Dragão Branco para colocar junto com o pai do Christopher Smith. E bem, é mais ou menos nesse momento do episódio que nós somos apresentados à Águia, o Eagle. E, gente, a Águia é maravilhosa, é perfeita. Dá um abracinho ali no Peacemaker, depois aparece no carro com a língua pra fora, aquela cena foi hilária, eu me matei de rir. Eu realmente amei a Águia, e é bom eles não matarem a Águia, hein? Porque se eles matarem a Águia, eu vou ficar muito bravo. E bem, depois da Águia, o episódio segue e fica alternando entre os núcleos dos personagens, e a gente tem uma ótima interação dos personagens ali da equipe da Amanda Waller, e eu acho que tudo funcionou muito bem. O primeiro episódio é muito importante pra gente ter uma conexão com todos esses personagens, e especialmente com a Adebayo, porque lá no final desse episódio a gente vai descobrir que ela é filha da Amanda Waller, e isso tudo cria uma aura em cima dela, porque ela é filha da Amanda Waller. Tem todo o conhecimento herdado dela, mas ao mesmo tempo ela é ética ao contrário da mãe. E por isso eu consigo ver que a jornada dessa personagem vai ser muito importante pro seriado. E bem, seguimos pra noite quando acontece a tal da janta da equipe, e nessa janta realmente não acontece nada muito importante, mas no final o Peacemaker acaba descolando uma noitada com uma mulher que ele conheceu num bar. Isso vai resultar numa cena que não dá pra mostrar aqui, que ele fica gritando liberdade, que é hilário, mas tem um pequenininho problema. A pessoa que o Peacemaker acabou ficando, na verdade, é uma borboleta. Exatamente o mesmo tipo de pessoa que a missão dele precisa matar. E depois dessa noitada, essa mulher começa a atacar o Peacemaker e a gente vê que tem algo de errado com ela. Ela não se comporta como um ser humano. Dá pra ver ali que ela tá sendo controlada por alguma coisa que a gente ainda não sabe, mas claramente isso não é humano. Até porque tem uma hora que ela pula do 5º andar e ela sobrevive à queda, como se não fosse nada. E bem, além dessa parte narrativa, a parte técnica do episódio nesse momento é fenomenal. Porque tudo começa com o Peacemaker dançando pra uma música e no final a gente tem um homem e uma mulher dançando no meio da música, só que eles estão brigando. E a luta é visceral, eles quebram coisas do cenário, é realmente muito, muito boa. Por sorte, o Peacemaker consegue derrotar ela ao utilizar um daqueles capacetes sonoros que ele ganhou do pai dele antes no episódio. E, gente, a cena ali que ele usa o capacete eu até me assustei, porque foi muito bem feito. Ela pulando assim, e vem a onda, pum, e só sobra os restos. Realmente foi muito pesado aquilo dali. Isso sim é James Gunn. Isso ele nunca faria na Marvel. A Disney nunca ia deixar ele fazer isso. É por isso que o James Gunn tem que ficar na DC, entendeu? Porque a Warner deixa ele fazer esse tipo de coisa. E uma outra coisa que eu acho que merece destaque nesse episódio é a trilha sonora. Cara, que trilha sonora fabulosa. O James Gunn escolheu tudo a dedo e tudo encaixa perfeitamente, velho. Bem, é o James Gunn, é o cara do Guardiões da Galáxia que reviveu aquelas músicas clássicas lá, é sensacional. Mas eu acho que ele não escolhia as músicas tão bem desde Guardiões da Galáxia 1 e realmente todas fantásticas. E bem, além disso, a gente também teve a participação do Vigilante. O Vigilante é um personagem que de vez em quando aparece nas HQs da DC. Ele não é tão importante assim, mas nas HQs ele é o Adrian Chase, como de fato ele é aqui nesse seriado. E curiosamente não é a primeira participação do Adrian Chase numa coisa da DC live action, porque a gente teve um Adrian Chase no seriado do Arrow. Só que lá ele não era o Vigilante, e sim o Prometheus, que é um outro personagem da DC. Então o Arrow misturou um monte de coisa pra fazer esse vilão, que no final mais parecia Capuz Vermelho Jason Todd do que Prometheus, e muito menos Vigilante. Mas enfim, eles fizeram aquilo lá. E aqui no seriado Peacemaker eu acho que a gente tem uma grande representação do Vigilante. A gente vê que ele tem um aspecto meio perturbado, né? Porque ele é um cara que mata pessoas, afinal de contas. O ator consegue dar camadas pro discurso dele, achei que ele mandou muito bem. E também um uniforme que ficou maravilhoso, né? Eu adorei esse uniforme aí, meio anos 80, que tá realmente igual das HQs. E dá pra ver de novo que o James Gunn pesquisou bem os personagens dele, porque nas HQs o Vigilante Adrian Chase ele tem uma paranoia dessa questão da identidade dele. E isso daí é uma piada recorrente que acontece ao longo do seriado. Então eles mandaram muito bem até nessas referências muito ocultas e sutis que tem ao longo do episódio. Claro que talvez não seja uma referência a nível Marvel, que às vezes, igual o quadrinho. Não, é diferente, mas eu acho que é tão legal quanto. Na verdade, eu acho que é até mais legal porque é mais difícil de ver.
Não é uma referência meio óbvia, sabe? Porque convenhamos, né? Às vezes referência óbvia é um saco. Eu gosto de referência difícil de encontrar. É isso daí, eu prefiro assim. E além disso, a gente ainda teve uma participação especial da Amanda Waller. E cara, a cena que ela aparece também foi perfeita. Porque a cena começa e a gente escuta a voz da Amanda Waller, a gente deduz que ela não vai aparecer. Porque a Amanda Waller é uma grande atriz, talvez não apareça, o orçamento e tudo mais. Mas daí a câmera vai girando e mostra o rosto dela. Cara, eu achei isso muito bom. Foi uma ótima pegadinha de nos enganar pensando que ela não iria aparecer. E bem, a participação da Amanda Waller ali realmente mostra que tem um grande segredo. Tem alguém escondendo alguma coisa e esse alguém é a Bale e a gente não sabe o que mais ela tá escondendo. Inclusive, ela entrega um diário falso do Peacemaker pra ela esconder na casa do Peacemaker. O que, na minha opinião, eu não faço ideia do que vai acontecer. Ficou parecendo que em algum momento eles vão querer incriminar o Peacemaker por algo que possa acontecer. Mas daí é muito mais uma especulação minha do que qualquer outra coisa. E beleza, acho que eu já falei de tudo do primeiro episódio, vamos falar do segundo. O segundo episódio, na minha opinião, foi o melhor episódio, foi o mais engraçado, e foi principalmente por causa de algumas situações que o Peacemaker se meteu. Basicamente, o episódio é 50% do Peacemaker tentando fugir da polícia, por causa de toda a confusão envolvendo aquela pessoa que ele matou no episódio anterior, e as situações que colocam ele ali é realmente hilário. A parte que ele entra na casa e ele vê aquele casal discutindo, eu achei muito bom. Eu achei muito bom mesmo. A Hardcore e a Ada Bale ajudam o Peacemaker a conseguir fugir, enquanto que o Economos tenta ajudar ele na parte mais tecnológica. E assim, ó, acontece um negócio que eu realmente não tava esperando, porque o Economos, no filme do Esquadrão Suicida, em nenhum momento ficou parecendo que ele era incompetente. E pelo contrário, ele parecia ser um ótimo cara da cadeira da tecnologia. Só que aqui, na primeira cena de tecnologia dele, ele já comete um grande erro. E não foi um erro qualquer, foi um grande erro. Porque ao transferir a licença do carro do Peacemaker pro pai do Peacemaker, ele não ajudou em nada. E isso, inclusive, acabou ajudando com que o pai do Peacemaker fosse preso. Então aqui, nesse momento, eu me surpreendi muito como eles trataram o Economos assim tão displicente. Quase como se ele fosse incompetente mesmo. Só que depois eu comecei a refletir e eu comecei a pensar... Tá, mas e se ele fez isso de propósito? Porque pode ter sido. Talvez ele esteja amando da própria Amanda Waller. Porque se ele não faz essa interferência, talvez o pai do Peacemaker nunca fosse preso no final desse episódio. Então assim, ó, não sei, eu achei um pouco suspeito a atitude dele. Mas assim, ó, eu também posso estar super analisando isso daí e não ser nada demais. É no meio do episódio que também teve uma referência muito aleatória do Bat-Mite. Porque vocês conhecem o Bat-Mite, né? Aquele ser da quinta dimensão que de vez em quando aparece pra incomodar o Batman. E assim, ó, eu não sei se eu deveria estar pensando nisso demais, se eu não tô exagerando, mas eu fico me perguntando como que uma pessoa aleatória dos Estados Unidos sabe da existência do Bat-Mite. Porque assim, ó, se o Bat-Mite realmente existe no DCU, eu acho que só o Batman e outras pessoas muito próximas do Batman saberiam que ele existe. Quer dizer, teoricamente. Mas daí eu me lembrei do diálogo com o Aquaman. Porque no primeiro episódio eles fazem fake news do Aquaman. Que ele fica com peixes e tudo mais. É claro que aquilo é uma mentira. Então eu acho que eles estão fazendo exatamente a mesma coisa aqui com o Bat-Mite. E assim, ó, também tem uma outra possibilidade. Porque a gente sabe que no DCU a marca dos heróis é explorada comercialmente. Lá no filme do Shazam a gente viu os brinquedos do Batman. Então não é difícil de imaginar que talvez tenham quadrinhos do Batman e que nesses quadrinhos eles tenham apresentado o Bat-Mite. E as pessoas acham que só porque tá no quadrinho ali e o Batman existe, que o Bat-Mite existe. Então é uma outra possibilidade, o que só prova a genialidade do James Gunn. E bem, depois que o Peacemaker consegue fugir da polícia, o resto do episódio é muito focado pra desenvolver o próprio Peacemaker. Porque o seriado ele perde alguns bons minutos ali pra mostrar que o Peacemaker ele não é uma muralha sem sentimentos. Na verdade, ele tem sentimentos. E quando ele chega em casa numa segunda vez, ele inclusive chora. E ele chora por causa daquela piada que o Rick Flag faz. Peacemaker, what a joke. E quando o John Cena começa a chorar, pô, velho, eu realmente fiquei com pena dele. Eu sei que ele é um escroto, eu sei que ele é idiota, mas eu me importo com ele, tá ligado? E esse é o segredo desse seriado Peacemaker. Apesar de ter um monte de gente ali que não são pessoas boas, a gente se importa com eles. Ele é um personagem moralmente quebrado, mas que também tem sentimentos. É então que vem o Vigilante, que aparece ali pra curtir com seu BFF Peacemaker. E o Vigilante é demais. Eu adorei os diálogos dele, adorei o jeito que ele fala, o jeito totalmente psicótico que ele passa. E como tem uma hora que eles estão falando um negócio super sério, mas 5 minutos depois eles estão explodindo coisas do jeito mais idiota possível. Ah, isso é puro James Gunn. Mas de qualquer jeito, esse episódio 2, ele acaba sendo um episódio muito
mais intermediário para acabar desenvolvendo mais os personagens. Para a história principal, as coisas não avançam tanto assim. O máximo que acontece é que o pai do Peacemaker acaba sendo preso no final e a gente vê todo aquele negócio do dragão branco. Mas por ser um episódio intermediário, ele talvez seja um dos mais importantes. Porque eu, pelo menos, eu gosto muito desses episódios focados nos personagens. E esse é um episódio muito focado no Peacemaker. A gente entende mais sobre ele, a gente vê que ele não é apenas um idiota, a gente vê que ele tem sentimentos, e o roteiro trabalha bem nisso, ao mesmo tempo que ele é indulgente, ele sabe que ele tá exagerado, ele não quer se levar a sério, e você vai comprando, porque é uma escrita inteligente e bem feita. Mas, principalmente, é tudo muito bem filmado. E daí você vê ali o interior da casa do Peacemaker, e cada cantinho da casa do Peacemaker conta um pouco da personalidade do Peacemaker. E isso daí é uma produção inteligente. E o seriado inteiro, nos 3 episódios, está recheado disso. Mas até o segundo episódio tinha um negócio que eu ainda não estava comprando, que era a ligação com o DCU. Porque o seriado, narrativamente, até o episódio 2, está ótimo. Não tem muitas críticas a se fazer, mas eu não tô sentindo muita conexão com o DCU, sabe? Tô vendo eles citarem os heróis, mas também não tô vendo muita conexão, com a exceção da Amanda Waller. É aí que vem o episódio 3. E o episódio 3 é o episódio que sacia minha veia de ver coisas compartilhadas dentro da DC. Eu sei que eu sou super chato com isso, eu sei que não é todo mundo, mas eu gosto de ver as coisas da DC com o universo compartilhado. Eu quero que o seriado Peacemaker termine com um gancho que faz com que as pessoas queiram ver o Adão Negro. E do Adão Negro leva pro Flash, que daí leva pro não sei o quê. E aí a gente vai indo. Eu gosto disso. E esse episódio teve justamente essa pontinha que faz eu acreditar que as coisas estão todas conectadas. Yes! E o que está tudo conectado, eu acho que são as borboletas. E bem, nesse momento fica muito claro que as borboletas são entidades alienígenas que estão tomando conta dos corpos de seres humanos. E, na minha opinião, existe a possibilidade desses alienígenas serem outros alienígenas um pouco conhecidos no universo da DC, que são os alienígenas The Reach. Pra quem não conhece, esses alienígenas é onde começou a tecnologia do Besouro Azul. E esses alienígenas, o único objetivo que eles têm é de conquistar todo o universo. Tem até um episódio do Batman Brave and the Bold que esses alienígenas tentam conquistar o planeta Oa, o planeta dos Lanterna Verde, e eles quase conseguem conquistar. Então assim, ó, eles são alienígenas extremamente poderosos e é uma grande ameaça. E o que acontece? Quando eles invadem de uma forma parecida. Eles infectam as pessoas que estão naquele planeta e começam a invasão de baixo para cima. E não de cima para baixo. Só que nos quadrinhos, eles utilizam a tecnologia deles. Aquela tecnologia do Besouro Azul, aquele escaravelho, na verdade, faz parte da tecnologia Reach. Então eu realmente não ficaria surpreso se esses alienígenas borboletas não tivessem alguma ligação com os alienígenas do The Reach. E assim, ó, por que eu tô falando tudo isso? No último frame do episódio, a gente descobre que, na verdade, essas borboletas não são meia dúzia de borboletas que estão aí. Não, são muitas borboletas ao redor do mundo. E a outra coisa que me faz acreditar que talvez as coisas estejam conectadas é que a gente tem um rumor muito forte que a Emilia Harcourt pode aparecer no filme do Adão Negro. E o filme do Adão Negro, ele vai se passar em Kahndaq. E vocês sabem o que mais às vezes já foi encontrado em Kahndaq? O escaravelho do Besouro Azul. Então assim, ó, mesmo que talvez essas borboletas não sejam esse negócio da tecnologia do The Reach, eu acho que essas borboletas vão desencadear a Argus querer saber mais sobre isso, e isso eventualmente vai levar a Emilia Harcourt pro Egito ou pra Kahndaq para tentar descobrir mais sobre isso. E por isso ela iria aparecer no filme do Adão Negro e depois no filme do Besouro Azul. Porque, na minha opinião, você consegue conectar todas essas histórias com uma certa facilidade utilizando a Emilia Harcourt. Mesmo que talvez esses alienígenas não sejam os mesmos alienígenas do The Reach. E assim, ó, eu sei que eu tô forçando um pouco nessa teoria, mas eu realmente acho que eles estão querendo conectar o DCU com os filmes e os seriados. Eu acho realmente muito improvável que todas as produções da DC não tenha nenhuma conexão. E isso eu acho extremamente difícil. Mas enfim, isso aqui é só uma teoria de fã, mas que nesse momento faz um pouco de sentido na minha cabeça. E beleza, falando agora um pouco do episódio 3, ele é na verdade o primeiro episódio que tem uma grande missão pro Peacemaker. E a missão envolve matar esse senador, porque esse senador na verdade é uma borboleta. E teoricamente isso daí seria uma missão muito fácil pro Peacemaker. Mas tem um pequeno problema nisso.
Porque a equipe do Peacemaker, ela tá suspeitando que o senador não seja o único borboleta e que, na verdade, a própria família inteira dele seja uma família de borboletas. E aí cria um dilema maior pro Peacemaker. Porque uma coisa é ele matar pessoas ruins, outra coisa é ele matar jovens inocentes. Então esse episódio, ele imediatamente já começa com um dilema de personagem que eu realmente achei muito interessante. Eles não deram simplesmente uma missão pro Peacemaker ser badass e ele matar geral ali e ter um monte de cena legal. Não, eles estão querendo realmente desenvolver o personagem e mostrar que ele tem camadas e que ele realmente se importa com os votos que ele fez. Muito embora para algumas outras pessoas ele possa parecer um vilão. E isso daí eu achei muito bom. Os próprios personagens reagindo às regras do Peacemaker eu achei interessante. A Emilia Harcourt, por exemplo, fica debochando da regra dele de manter a paz, custe o que custar. E esse nível de interação é muito realista, porque é exatamente como que os fãs da DC tratam o Peacemaker. Ah, mas esse negócio dele manter a paz matando todo mundo é errado, não sei o quê. Exatamente como acontece uma discussão na internet dos fãs do Peacemaker com o da DC, só que a gente tá vendo os personagens debater isso ali, e isso é muito bom. E nesse episódio também tem a participação do Judo Master, que é um personagem muito aleatório dentro da DC, e no primeiro momento eu achei toda a justificativa dele estar ali muito ruim, porque não faz muito sentido um senador dos Estados Unidos contratar um cara vestido de super-herói pra defender ele, sabe? Talvez ele até pudesse contratar, mas ninguém iria ficar sabendo, sei lá, achei um pouco estranho. Mas no momento que ele apareceu em tela, eu já me arrependi de criticar ele. Porque ele é demais. Eu achei ele bem engraçado, ele se saiu bem nas lutas. A piada dos cheetos que ele faz com o Peacemaker, eu ri. E no final do episódio ele acaba sofrendo um acidente e o Economos começa a bater na cabeça dele. E eu espero que ele não tenha morrido, porque eu achei ele um bom personagem e eu não gostaria que ele fosse desperdiçado em apenas um episódio. E a roupa dele também ficou bem maneira, seria um desperdício de roupa legal. E bem, depois de tudo instalado, o Peacemaker pega uma sniper pra tentar matar o senador quando ele chega em casa. E esse negócio de matar um senador me lembrou uma HQ do Esquadrão Suicida, que eles também têm que matar um senador que vai contra a Amanda Waller, e a Amanda Waller se aproveita da Força Tarefa X pra matar esse cara. Mas aqui nesse caso, parece que eles realmente estão indo atrás dele porque ele é um alienígena. Contudo, na hora de matar os alienígenas, o Peacemaker não consegue. Ele congela. E ele não consegue fazer isso justamente por causa das crianças. É então que o Vigilante surge e ele se coloca no lugar para realmente matar todo mundo ali da família dele. E ele consegue matar todo mundo menos o senador. E esse é um ponto muito importante do episódio, porque a narrativa dele foi feita de um jeito para você sentir pena pelos alienígenas morrerem. Então assim, talvez tenha um grande plot twist envolvendo esses alienígenas. Sabe mais ou menos como é na Capitã Marvel? Que no filme inteiro pinta os alienígenas como do mal e na verdade são apenas fugitivos? Então, eu não sei se eles não vão querer fazer um negócio assim. Mas bem, de qualquer jeito, depois que eles matam 3 borboletas, o Judo Master aparece ali e ele consegue derrubar toda a equipe do Peacemaker. E assim eles acabam capturando o Peacemaker e o próprio Vigilante. O Senador Borboleta faz toda uma tortura em cima do Vigilante para provocar o Peacemaker. E essa cena da tortura é hilária, eu achei muito boa. Total James Gunn. Mas no final não adianta pra muita coisa porque o Peacemaker consegue se libertar e eles acabam matando essa borboleta. E é então que é revelado que de fato essa borboleta é um alienígena que vive dentro da pessoa e a gente vê a borboleta voando ali, enquanto que o seriado mostra que existem muitas outras borboletas ao redor do mundo, e que não é apenas ele. E é exatamente nesse ponto que termina o episódio 3. E o episódio 3 com certeza foi o mais importante, e eu gostei muito desse episódio. Mesmo que essas teorias envolvendo o Besouro Azul não se confirmem, eu acho muito legal só o fato da gente poder discutir a possibilidade disso acontecer. E eu gostei como que a história permite que a gente sonhe com isso, mesmo que talvez não aconteça. Enfim, gente, esses 3 primeiros episódios do Peacemaker realmente foram muito bons. Infelizmente, muitas pessoas não vão assistir o seriado porque é Peacemaker, as pessoas têm um certo preconceito com um herói menor. E também porque é DC, as pessoas já vêm com o nariz torcido. Mas assim, eu realmente acho que esse seriado é muito boa, a narrativa é muito boa, desenvolvimento dos personagens, a filmagem é muito boa, fotografia, cenas de ação, trilha sonora, realmente tá tudo num nível muito, muito bom. E nesse momento é o melhor seriado da DC, com certeza. Eu realmente acho que a casa do James Gunn tem que ser a Warner, tem que ser a DC. E assim, enquanto eu assistia esse seriado, a única coisa que eu ficava pensando era o James Gunn fazendo um seriado do Lobo. Cara, eu acho que ia ser perfeito. Esse humor do Peacemaker com o Lobo, que é um personagem um pouco maior, permite explorar mais o universo DC. Eu acho que seria perfeito. Foi a única coisa que eu conseguia pensar enquanto assistia o seriado. James Gunn, Lobo, por favor, por favor. Então assim, eu quero que o James Gunn volte. Eu não consigo ver o James Gunn fazendo coisa ruim.
E eu acho que ele mandou bem de novo. Eu entendo que o seriado não é pra todo mundo. Esse humor dele aí não é pra todo mundo. Mas o que eu posso fazer? Pra mim funciona, e eu acho que ele manda muito bem. Então eu vou dar uma nota, né, como é de costume, só que eu vou dar uma nota pros 3 primeiros episódios. E eu acho que os 3 primeiros episódios, essa estreia de uma forma geral, merece nota 9. É uma nota bem alta que eu não costumo dar pra todos os seriados que eu assisto aqui no canal, então, muito bom. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre essas teorias e também sobre a estreia do Peacemaker. É isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! E essa foi a nossa análise do episódio 1, 2 e 3 de Peacemaker. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!